Nós estamos aqui para falar, nesta leitura especial, sobre mais uma edição do Senado na História. São livros onde busca contar a história do Senado a partir de suas peculiaridades, da formação das leis, como se formam isso, de que maneira são feitas essas negociações. Estamos aqui com o repórter e historiador Ricardo Faustin, que vai nos explicar como esse trabalho é feito. Mas antes, a gente vai ver uma matéria mostrando como é feita a pesquisa a partir dos arquivos do Senado Federal. Estamos agora aqui no arquivo do Senado Federal e eu estou com Pedro Paulo e ele vai mostrar para a gente um pouquinho como funciona a pesquisa. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente faz é uma pesquisa de ambientação a respeito da temática que nós vamos abordar e com base nas palavras-chave que nós recebemos, a gente começa a fazer a nossa pesquisa. A primeira coisa que a gente faz é abrir os anais do Senado. A gente tem acesso por meio de uma aba específica no site do Senado Federal. Aqui a gente pode ver os anais do Império, que é esse recorte específico que nós estamos utilizando. E aqui a gente pode selecionar pelo ano e também pelo ano da legislatura, né? E aqui a gente pode escolher o livro que a gente quer trabalhar. Depois que a gente separa tudo isso, a gente vê quais documentos que a gente pode utilizar na nossa pesquisa. Se tiver digitalizado, ótimo, a gente já pega aqui, a gente deixa salvo no OneDrive, que é a modalidade que a gente usa para disponibilizar os documentos, e a gente faz o upload aqui para a nossa pasta do Drive que nós estamos utilizando. Se esse documento ele não estiver digitalizado, a gente retira ele de dentro do arquivo e a gente trabalha ele ali na nossa ilha de digitalização. Depois do recorte das palavras-chave, a gente vem fazer uma busca de legislação. A gente usa principalmente dois mecanismos, o LexML, que é para uma busca de legislação mais geral. E quando a gente encontra uma matéria, a gente passa para o Legis para trabalhar com essas legislações, para encontrar se ela já está digitalizada. E aqui a gente tem a cópia integral do processo. Significa que ele está digitalizado e está em acesso público para qualquer pessoa, né? Essa pesquisa que eu acabei de mostrar, ela se refere aos documentos da República, né? Para o Império, a gente trabalha com um outro site que é o Atom, que é o arquivo digital do Senado Federal, e aqui a gente vai buscar algumas legislações relativas ao Império. A nossa busca ela funciona por aqui, você digitalizando ou você digitando a palavra chave que você busca do período do Império. Aqui vai ter o dossiê específico da proposição que você buscou, e aqui a gente tem um autógrafo dela numa melhor qualidade, porque a gente digitaliza com um scanner planetário. O nosso outro convidado para essa entrevista, Christian Lynch, é cientista político, pesquisador da Fundação Casa de Rui Barbosa e professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Estudioso das ideias e instituições políticas do Brasil, autor de livros como Fundações do Pensamento Político Brasileiro e o Pensamento Político do Marquês de Caravelas. Mas a gente vai começar essa conversa falando um pouco com o Ricardo Faustin. Ricardo, bom, é o 10º volume da coleção Senado na História, quer dizer, que representa 10 anos de projeto, né? Como é que surgiu esse projeto, como é feito esse projeto? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, exatamente, Maurício. Antes eu queria dizer que é uma honra estar aqui no programa com vocês e com Christian Lynch, que é um dos cientistas políticos mais que são referências no país e é um cientista político que não fica só na pesquisa, ele também tem uma participação ativa nos meios de comunicação e nos debates públicos, principalmente sobre democracia, o que é muito importante. Então, eu acho que essa vai ser uma conversa bastante proveitosa aqui para quem está assistindo. Bem, o Arquivo S, esse livro que a gente está lançando agora, a gente já está no 10º volume, então são 10 anos desse projeto que mostra a história do Brasil a partir dos documentos que estão guardados no arquivo do Senado. Ou seja, os últimos 200 anos da história passam pelo Senado de uma forma ou de outra. Então, o que a gente faz é escolher vários temas, na verdade, são reportagens que são publicadas todo mês no portal Senado Notícias. A gente escolhe os temas conforme
a gente usa 3 critérios para escolher os temas que a gente vai abordar em cada mês. A gente escolhe, por exemplo, um aniversário. Se a Guerra do Paraguai está fazendo, sei lá, 150 anos, se a Revolução de 30 está fazendo, sei lá, sou meio ruim de matemática, fazendo 70 anos, a gente explica esse episódio histórico a partir dos discursos dos senadores da época, dos projetos de lei, das discussões, uma nova forma de mostrar. Uma outra forma da gente encontrar os temas é a partir de datas comemorativas. Por exemplo, no mês da Consciência Negra, a gente costuma buscar algum tema que tenha a ver com essa questão. O que está nesse livro, por exemplo, foi uma reportagem bastante interessante feita a partir de um discurso do senador Abdias Nascimento, quando ele tomou posse no Senado, em 1991. Isso está nos arquivos do Senado. Ele estava meio indignado porque estavam dizendo que era o primeiro senador negro da história do Brasil. Ele falou, não, isso não é verdade. Eu mesmo fiz uma mega pesquisa, procurei livros, procurei documentos e encontrei nada menos do que 22 senadores negros antes de mim. A diferença é que a maioria deles, ou praticamente todos, não se apresentava como negro e entrou para a história como se fossem brancos, inclusive senadores negros na época do Império, ou seja, na época da escravidão. E um outro tipo de tema que a gente costuma abordar no Arquivo S são temas que estão quentes no momento, que estão palpitando. Por exemplo, quando começaram a discutir possibilidade de aprovar a anistia, a gente vai contar a história das anistias desde a época do Império até passando pela anistia durante a ditadura, para explicar a diferença da anistia que se pedia, da anistia que já se teve e daquela anistia do passado. A gente também, quando teve uma escolha de ministro do Supremo, a gente mostrou que só uma vez na história do Brasil um ministro do Supremo não foi aprovado pelo Senado, que foi na época do presidente Floriano Peixoto. Enfim, e às vezes a gente também escolhe temas pela curiosidade, temas que são interessantes, temas que são mais pelo pitoresco. Por exemplo, um ano que o Brasil teve 2 carnavais por causa da morte do Barão de Rio Branco, ou a história dos senados estaduais. Durante 40 anos, houve senados estaduais no Brasil. Os estados tinham liberdade e alguns criaram senados. Então, é isso que esse livro traz. São vários temas e uma forma nova, de uma forma diferente, uma perspectiva diferente da gente entender os episódios da história do Brasil. Christian, você é um estudioso das democracias, né? A base do seu trabalho está muito voltado à discussão de como se formalizam as democracias. Democracia, basicamente, é resultado de informação, da informação bem prestada e de como essa informação pode ser tratada pela população. É uma das bases da democracia. Quer dizer, como é que você vê esse tipo de publicação, que ele, de certa forma, ele suaviza o discurso político, o discurso histórico. Ele não tem o rigor acadêmico, embora ele tenha a precisão acadêmica, né? Quer dizer, como é que você vê esse tipo de publicação? Olha, quem fala democracia, necessariamente Boa tarde a todos, em primeiro lugar. Saudando vocês. É um prazer estar aqui. Sou um grande admirador do Ricardo, do trabalho de vocês. Eu acho que vocês fazem um trabalho de memória institucional extraordinário, que está à frente, inclusive, das outras instituições, mas eu não quero deixar ninguém enciumado. Olha, quem fala democracia fala em publicidade e discussão. Então, o que há talvez precioso no Senado sejam, como na Câmara também, são os anais parlamentares. Né? Ali está consubstanciada, não, enfim, de um modo geral, mas a história do pensamento político brasileiro. A gente pode dizer até que a principal fonte para compreender o pensamento político e funcionamento das instituições, durante o primeiro século todo da existência das instituições políticas brasileiras, são os anais parlamentares e principalmente os anais parlamentares do Senado, porque é do Senado que costumam se reunir mais as grandes lideranças políticas. Né? Esse trabalho que o Senado tem desenvolvido no campo da memória institucional eu acho que é um trabalho que se caracteriza exatamente por isso que a gente estava falando antes. Assim. Não só ele tem muita qualidade, como ele consegue juntar, né? O trabalho que o Ricardo tem conseguido produzir também nesses volumes do Arquivo S, consegue
exatamente combinar precisão histórica, acurácia, uma qualidade de pesquisa que não deixa nada a dever à academia, tá? E, ao mesmo tempo, essa preocupação de acessibilidade, né? Qualquer do povo, digamos assim, consegue compreender e ter acesso a essas informações decorrentes dessa memória institucional, né? É escrito em linguagem clara, é escrito em linguagem objetiva e elas são saborosas, né? Acho que o trabalho que se desenvolve consegue atingir esses dois objetivos. Consegue ter precisão e consegue ser atraente para o leitor. O Christian fala exatamente sobre essa nova narrativa. Você narra essas histórias, é feita a apuração e é feita a reportagem. Você narra mais como repórter do que propriamente como historiador, né? Quer dizer, como é que se dá esse processo também, né, de você usar mais a sua formação de jornalista do que de escritor na conceituação desses textos? Como é que você trabalha isso, Ricardo? Pois é um desafio conciliar esses dois ofícios, porque o jornalista ele tem essa preocupação de trazer a mensagem de uma forma clara, de uma forma que todo mundo consiga entender, e ao mesmo tempo a história tem um rigor, exigências científicas que às vezes acabam tornando o discurso um pouquinho mais complexo. Então, fazer essa mistura é o grande desafio e eu acho que tem funcionado bastante. O que é interessante ali, o que o lado do jornalista traz é conseguir encontrar os aspectos mais interessantes, os aspectos mais curiosos, os pontos que as pessoas normalmente não conhecem e puxar os temas a partir daí para despertar o interesse. Então, a partir desse momento, aí eu começo a entrar na parte histórica, aí com essa preocupação, com esse aspecto mais rigoroso. E um cuidado que eu sempre tenho é de entrevistar um historiador ou um pesquisador que seja especialista naquele tema. Porque, bem, talvez as pessoas às vezes se esqueçam que a história também é uma ciência. E sendo uma ciência, ela vai evoluindo, ela não está estagnada, ela não está parada no tempo, não é porque a gente estudou um tema na escola que o tema vai ser visto dessa forma para sempre. Isso é um aspecto muito interessante, porque a história avança basicamente de duas formas. Quando se encontram novos materiais, novas fontes que trazem informações novas, e isso então amplia o conhecimento, atualiza o conhecimento, e uma outra forma que a ciência da história avança é a partir do nosso presente, porque a gente só volta para o passado fazendo perguntas que nos aparecem aqui no presente. Então, vamos supor, 30 anos atrás, 40 anos atrás, a questão do racismo não era tão debatida quanto é hoje. Há 60, 50 anos atrás, a questão do feminismo, da diferença de gênero, da desigualdade de gênero, não era tão debatida quanto é hoje. Então, eram questões que não se buscavam na história, não se buscava o papel da mulher na história, não se buscava o papel de agentes, de personagens ativos das pessoas escravizadas na história, e isso é algo que passou a ser feito nos últimos anos. Justamente por isso, porque como o nosso presente muda, então a forma como a gente enxerga o passado também muda. Então, tem gente que às vezes fica um pouco incomodada porque quando lê uma reportagem do Arquivo S, fala, não, mas não é nada disso que eu estudei na história, então, que eu estudei na escola, então será que o que eu estudei na escola está errado? Ou vocês que estão trazendo uma interpretação enviesada, ideológica? Não é nada disso. Assim, a reportagem, o texto que a gente escreve hoje, ele vale para hoje. Se eu escrever, ou outro historiador ou jornalista escrever sobre o mesmo tema daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, outro produto vai ser escrito e outro produto tão válido quanto esse que é escrito hoje. Cada um vale para o seu momento. Então, essa preocupação, eu acho que esse é o grande trunfo do Arquivo S, ter esse lado do jornalista de trazer acessibilidade e de passar a informação de uma forma clara, e o lado do historiador de ter essa precisão e essa preocupação com rigor científico. A gente está debatendo aqui um pouco sobre essa nova forma de se contar a história do Brasil, que é uma nova fórmula já um pouco, digamos assim, tradicional, porque você vem ali do Eduardo Bueno, do Jorge Caldeira,
do Laurentino Gomes, a própria Mary Del Priori, ela tem uma forma diferente de trabalhar com esses elementos da história. Agora, Christian, como é que a academia vê essa nova... Não é uma nova interpretação da história, é melhor que se diga, é uma nova forma de narrar uma história, despida do formalismo, né? Já não se escreve a história como escrevia o velho e bom Pedro Calmon, né? Mas como é que a academia vê isso, Christian? Com muito ciúme. Porque o pessoal da academia faz pesquisa, tem rigor, passa anos estudando, mas não escreve bem, né? Como costumam escrever, né? É claro que às vezes acontece de alguém de formação acadêmica como a Mary, né, também escrever muito bem, mas repara, você citou, por exemplo, o Laurentino, que é jornalista, que é um caso clássico, né? Então, o que acontece? Muitos acadêmicos, não é o meu caso, evidentemente, ficam enciumados porque eles fazem o trabalho, fazem um rigor. E o que acontece? Aí aparece um excelente jornalista que faz um trabalho, entendeu? Que faz um trabalho de síntese e conta aquela história de uma maneira mais doce, mais acessível, mais sedutora para o público e acaba ganhando mais visibilidade. Eu, pessoalmente, acho isso uma coisa extraordinária, porque a história não é só um objeto de saber, né? Não é só científico. A história também é um gênero literário, né? Você também está contando uma história. E às vezes é difícil separar absolutamente o que é ficção de um lado e o que é objetividade do outro, né? Tem várias discussões sobre isso. Mas o que eu acho importante é exatamente esse trabalho de divulgação, né? Qual é a importância da história? A história é importante porque ela tem uma dimensão cívica. Nós, como comunidade, nós como brasileiros, por exemplo, a gente tem que saber o que nos torna comuns, né? Por que nós estamos juntos? Nós estamos juntos porque a gente compartilha uma determinada história. Então, a história tem uma vocação pedagógica. Ela ajuda a criar uma certa ideia de brasilidade. Ela cria também uma ideia de identidade, né? É claro que são identidades fraturadas, né? É uma história que é conflituosa, mas ela tem essa função cívica, né? E quanto mais essa história chegar, né, bem contada, para além de narrativas, que isso é outro problema, né? E bem contada para o maior número de pessoas, mas ela contribui para essa, digamos assim, para a sedimentação dessa identidade. E numa época que eu acho que existe muita polarização na sociedade, a função dessa história se torna ainda mais forte, né? Uma história como essa, uma história bem contada, uma história equilibrada, uma história que esteja preocupada em olhar também diversos pontos de vista, né? Que não seja essa história que é uma história que são narrativas partidárias que ao invés de juntar, né, os brasileiros, separam, na verdade. Fascínio, né, de buscar uma boa história para ser contada. Isso é o que move todo jornalista, né? O próprio Fernando Moraes, ele diz uma coisa interessante: se eu jamais escreverei ficção, porque a realidade já me satisfaz plenamente pela sua dinâmica, pela sua construção inusitada. E essa busca de personagens também, que às vezes a gente não tem ideia. O Montezuma, você fala do Montezuma, né, que é uma das referências do discurso do Abdias Nascimento, como um senador negro, foi ministro da Justiça, teve uma participação fundamental no Império Brasileiro e ele, de certa forma, também foi apagado, né? Ele foi esquecido pelo próprio movimento negro, né? Quer dizer, como é que se dá a certa verve de buscar esses personagens que estão escondidos nas páginas da história? Os personagens, eles vão aparecendo assim na minha frente. O trabalho do Arquivo S, ele, como eu expliquei, ele parte dos documentos do Arquivo do Senado, dos anais do Senado. Então, eu faço a leitura, a gente escolhe o tema, o Arquivo do Senado faz essa pesquisa e eu leio todo o material. Então, os personagens, eles vão aparecendo e vão falando na minha frente, vão expondo o seu ponto de vista, suas opiniões, suas ideias para o Brasil.
E acontece de aparecerem coisas impressionantes. Citou o Montezuma como um senador negro, que não se identificava como tal. Um caso muito curioso que aconteceu há algum tempo atrás foi uma reportagem, um texto que eu escrevi sobre, era a época ainda da pandemia, então a gente foi procurar as epidemias na época do Império. E as epidemias de febre amarela começaram a aparecer no Brasil, no Rio de Janeiro, principalmente em 1850. E quando chegou, todo mundo ficou assustado, porque não sabia exatamente o que era, um monte de gente morrendo, assim, muita gente mesmo causando medo, terror no Rio de Janeiro. E um dos personagens que apareceram na minha frente foi um senador chamado Bernardo Pereira de Vasconcelos, que fez um discurso, o Christian deve conhecer essa história, ele fez um discurso dizendo o seguinte: olha, isso que está acontecendo aqui no Rio de Janeiro não é febre amarela, não é nada disso, está inventando, isso é só uma gripezinha que vai passar. E 2 semanas depois de fazer esse discurso, esse senador morreu de febre amarela. Então isso é uma coisa que, tipo assim, as novidades que a gente, o furo, que é a novidade que a gente encontra 150 anos depois. Por exemplo, a gente também tem uma forma que também os senadores acabam trazendo um pouco de realidade, os episódios históricos acabam ficando palpáveis. Numa das pesquisas sobre a revolta da Chibata, eu encontrei um discurso do senador Rui Barbosa, que o Christian Lynch conhece muito bem, em que ele comenta a ação dos marinheiros e conta que ele foi acordado de madrugada com uma bola de canhão passando por cima da casa dele, e a filha dele estava doente, acordou morrendo de medo, de susto. Então, tem isso, assim, além de trazer esse aspecto mais substancioso, digamos, da história, tem essas curiosidades, esses fatos pitorescos que deixam a coisa mais interessante e deixam também a coisa mais viva. Eu já entrevistei o Christian já mais de uma vez para essas reportagens. Ele já falou sobre o fim do Estado da Guanabara, já falou sobre o papel do Senado em resolver as grandes crises nacionais e também sobre a criação do Senado. O Christian, eu acho que é um dos poucos pesquisadores que conhecem essa história da criação do Senado. E vendo como o Senado funcionava no Império, por exemplo, isso é uma coisa muito interessante. Você vendo o passado, você consegue entender melhor o presente. Então, na época do Império, os senadores tinham um mandato vitalício. Ele entrava e só saía de lá morto, só saía do Senado morto. Ao passo que a Câmara já tinha um mandato temporário de 4 anos. E a gente vê que isso mais ou menos se mantém, claro, o mandato não é vitalício, mas o mandato é mais longo, é de 8 anos. Então, o Senado continua tendo essa função de ser mais ponderado, de ter um compromisso menos compromisso com as paixões populares, ou de estar muito ligado ao governo, essa ponderação que às vezes a Câmara, que é renovada com mais tempo, os deputados normalmente são mais novos, os senadores precisam ser mais velhos. Então, esse sistema de freios e contrapesos que vem desde o começo, desde ali da independência, desde a criação do Senado em 1826. Então, conhecer a história é conhecer o presente também. O Senado sempre teve essa função, né? Mais ponderada, até atribui-se isso, né? Que a necessidade de uma vivência maior para se tornar senador, a exigência de idade mínima, né? Hoje é 35 anos, né? Então, quer dizer, há essa necessidade também, e isso desde a sua fundação. Agora, Christian, você, de certa forma, também buscou um desses personagens poucos conhecidos da história, ou pelo menos pouco difundido, que foi o Marquês de Caravelas, que esteve na fundação do Senado, ou pelo menos na formatização do Senado, já na primeira Constituição, que foi outorgada pelo Dom Pedro I, né? Quer dizer, em 1824. Como é que é o trabalho do Marquês de Caravelas e quem é essa figura que acabou sendo omitida pela história? Pois é, eu diria até que Marquês de Caravelas pode ser considerado o pai do Senado, de alguma maneira. Ele é o pai da Constituição de 1824, porque foi ele que foi o redator do anteprojeto do Conselho de Estado,
né, dessa Constituição que foi depois jurada por Dom Pedro I. E é uma coisa muito fascinante, né? Ele era o sujeito mais culto do ponto de vista do conhecimento do direito público e de constitucionalismo que existia na época. É engraçado depois que, quando você começa a fazer a memória do passado, digamos assim, tem uma memória meio liberal que procurou salientar muito a centralidade dos Andradas, né? Sobretudo do Antônio Carlos da Andrada, e apagou a memória do Marquês de Caravelas. Mas o Marquês de Caravelas era o suprassumo do conhecimento do constitucionalismo da época. E a figura dele foi realmente apagada por vários motivos, a ponto até de eu fazer uma brincadeira, que quando eu fiz a pesquisa e publiquei o livro sobre ele, às vezes eu me pegava imaginando, será que eu não inventei esse cara? Será que esse cara existiu mesmo? Porque você não encontra a memória dele em lugar nenhum, praticamente, entendeu? Só em Rua de Salvador. O Marquês de Caravelas é um sujeito muito interessante porque ele é um cara que era um ilustrado, ele fez parte do antigo regime, ele fez parte da administração de Dom João VI, mas ele era um cara que conseguiu fazer a transição para o constitucionalismo, ele fez uma transição para o liberalismo, né? Ele foi um dos principais defensores da existência do bicameralismo no Brasil, né? E quando a gente vê a atuação dele, ele foi senador durante até a morte, né? De 26 até 36, dos primeiros 10 anos, a gente vê o papel de liderança dele. Mas é uma liderança que não é só uma liderança política, é sobretudo uma liderança intelectual. Ele é o sujeito que está tentando dizer como é que as coisas funcionam, como é que elas têm que funcionar. A gente pega, por exemplo, todos os anais parlamentares de 1826, todos os primeiros meses de funcionamento do Senado, a gente encontra ele dizendo o que tem que fazer, qual é a função do Senado, como é que a gente tem que montar o regulamento, como o debate deve ser estruturado, ao mesmo tempo, quais são as leis complementares à Constituição a que o Senado deve se dedicar, quais são as diferenças entre o Senado e a Câmara. Então, ele também foi um grande pedagogo, por assim dizer. Por isso que eu acho que ele merece aí um belo de um busto aí no Senado, junto com o do Rui Barbosa, porque ele é um sujeito realmente extraordinário. Ele é um fundador de instituições. Ele fez a Constituição, né, no geral, e ele fez organizou o Senado. A gente percebe esse papel de primazia, né, de liderança intelectual que ele teve, como eu disse, não só o começo, até a morte dele em 1836. Por isso que vale a pena voltar a ele e através dele, tentar entender esses primeiros momentos da construção institucional do Brasil. Os dilemas, as dificuldades, as dúvidas e até certas angústias, né? Será que a gente consegue ter sistema representativo num país que era tão atrasado, um país que tinha tantos analfabetos, um país que ainda tinha, né, disseminado a escravidão, né? Tudo isso vai passando pela cabeça das pessoas, né? Porque política também é laboratório. Você está fundando uma coisa, você não sabe como é que aquilo vai ser, entendeu? Tem sempre um elemento de imponderabilidade. A gente sempre fica achando que a história não podia ter sido de outro jeito, mas a história podia ter sido de outro jeito, né? Dependendo de quem estivesse onde fazendo o quê, né? E acho que o interesse do Marquês de Caravelas, né, cujo nome era José Joaquim Carneiro de Campos, passa muito por aí. É um homem de dois mundos, né? Um homem desse momento de fundação das instituições brasileiras. Gostaria de ter uma curiosidade de saber como é feito, além da pesquisa nos arquivos, como é feito, de fato, o trabalho para a confecção desses livros que há 10 anos estão sendo publicados pelo Senado. A gente vai ver uma outra matéria sobre o assunto. E agora estamos aqui na SECOM, onde fica a Agência Senado, e vamos conversar com o Cássio, que é ilustrador do livro Arquivo S, e ele vai contar para a gente um pouquinho como que funciona esse processo de ilustração. Cássio, como que é pensado esse processo de ilustração desse livro? Bom, nós da equipe de arte recebemos o texto da matéria que foi publicado ao longo do ano. A gente pensa alguns esboços, conversamos com o Ricardo West, que é o escritor das matérias, e depois de ter uma ideia mais concreta a respeito de como vai ser a ilustração, a gente parte para fazer a versão final dela. Como que funciona esse processo de escolha das imagens que vocês vão ilustrar, as páginas que vão ser ilustradas, como que funciona esse processo de construção? Bom, nós temos nós temos software de ilustração com os tamanhos corretos de como vai ser o livro final. Às vezes a gente tem que fazer alguma pesquisa a respeito de como são as vestimentas, pesquisa de imagem das pessoas da época e temos um rascunho e depois ele é feito um acabamento todo digital. E esse equipamento que está sobre a sua mesa, como é que ele funciona, o que ele faz?
Tá, isso aqui é uma mesa digitalizadora, ela permite que a gente faça um desenho digital diretamente em cima da imagem. E nós temos recursos de camadas também para poder trabalhar as cores e cada pedaço da ilustração com cuidado, inclusive usando as fotos como referência. Agora, Ricardo, é curioso isso, né? Porque é trabalhado com ilustrações, né? Quer dizer, e é natural, porque não tem muitas imagens, mas é sempre o risco de se cometer algumas inverdades, algumas indelicadezas, né? E a gente sabe que essa história de fake news não é de agora, né? Dom Pedro II foi derrubado por uma fake news, né? Porque disseram a Deodoro que o Silveira Martins iria assumir a liderança do Conselho de Ministros, né? E mais, que ele iria perseguir os militares, né? Que tinha uma série de reivindicações que não seriam atendidas, né? Quer dizer, então, como é trabalhar também a leitura desses textos, porque são opiniões, e opiniões contraditórias, né? Então, quer dizer, como ter o cuidado para não cometer mais um pecado de apuração, né? E se livrar, né, de uma possível fake news. Pois é, fake news era bem comum mesmo. Aliás, era e é. A diferença é que agora tem um nome que fica mais fácil a gente identificar e combater. E por isso eu acho importante que as coisas passem a ter o seu nome específico. Esse aspecto da derrubada do Império, o golpe que implantou a República, também teve outra fake news. O Rui Barbosa ajudou a divulgar a ideia de que iriam acabar com o Exército, e aí isso insuflou os militares também. Mas eu acho que o importante que esse trabalho do Arquivo S, que o Arquivo S faz, é justamente o combate às fake news atuais. Porque as fake news do passado, elas aconteceram, ajudaram a formar a história. Quanto a elas, a gente não pode fazer muita coisa, senão apresentá-las para as pessoas conhecerem como é que o processo foi evoluindo e como é que as pessoas acreditaram ou não acreditaram nessas fake news. Mas hoje em dia, eu acho que essa apresentação da história, que se chama de história pública, é importante, né, nesse combate às fake news. Por exemplo, vira e mexe, a gente vê pessoas defendendo a volta da ditadura militar, dizendo que era uma época muito boa, porque não tinha corrupção, porque as pessoas viviam bem, todo mundo conseguia comprar seu Fusca e tal. Era o perigo enfim, a ditadura entrou para abortar uma revolução comunista no Brasil. E quando a gente vai para as fontes históricas, vai ver o que as pessoas falaram, o que as pessoas fizeram, o que está registrado nos documentos, a gente vê que o discurso que se apresentou na época está muito enviesado, trocando em palavras, era fake news. Por exemplo, a gente, nesse livro, traz uma reportagem sobre o golpe, justamente sobre o golpe de 64, que completou, foram 60 anos, né, no ano passado. E a gente apresenta a fake news. A principal fake news que apareceu foi que o João Goulart queria implantar uma república sindicalista, uma república comunista no Brasil. E isso, claro, não era verdade, porque até o próprio presidente era um grande latifundiário, uma pessoa que tinha a cabeça supercapitalista, nem um pouco comunista. Mas esse foi um discurso que pegou e que, enfim, se espraiou pela sociedade, por uma parte da sociedade, uma parte das Forças Armadas. E o curioso é que é um argumento que já se usou quando se implantou a outra ditadura, que foi a ditadura do Estado Novo em 1937. O Getúlio Vargas, para dar o autogolpe de Estado, disse que isso era necessário para impedir uma revolução, um golpe comunista no Brasil. E da mesma forma, a gente analisando os documentos, as fontes lá de 1935, 36 e 37, a gente vê que os comunistas, eles existiam, mas não tinham força nenhuma para dar um golpe no Brasil. Eles até tentaram ali no fim de 35, o Levante Comunista, que é conhecido também como a Intentona Comunista, mas o negócio foi tão mal feito, tão amador, que não tinha a mínima chance de ter sucesso. Então a gente vê... essa também é outra importância de conhecer histórias. Então, o perigo comunista foi usado por uma parte da elite política para se manter no poder, para dar um golpe de Estado, implantar uma ditadura em 1937. Foi usado
por esse mesmo grupo em 1964 para dar um golpe, implantar uma ditadura e se manter no poder. E, recentemente, também foi usado e tem gente que até hoje acredita nisso, apesar do comunismo ser um sistema que já se provou que não funciona no mundo e enfim, o país que se diz o mais comunista de hoje, a China, na realidade é o país mais capitalista de todos, né? Então a importância é essa, ver como é que os argumentos eles são mobilizados para conduzir a história. A história ela pode ser conduzida de acordo com o interesse de quem pode, enfim, de quem está no poder. Um outro caso interessante, isso tem a ver com o próximo Arquivo S que eu estou escrevendo, que é sobre a Lei de Férias, que completa 100 anos agora, a lei do fim de 1925. E o que se dizia naquela época, o que os empresários argumentaram para tentar a rejeição dessa lei, diziam que o Brasil ia quebrar, porque os empresários não tinham dinheiro para pagar as férias, os empregados iam faltar durante um mês, durante 15 dias, que era o tempo de férias, então as empresas iam sair no prejuízo. Mas se a gente olhar na história, a gente vê que na época da Lei Áurea, disseram que o Brasil ia quebrar se a escravidão acabasse, lei de férias, a lei do salário mínimo, FGTS, 13º, então, foi o Brasil ia quebrar, e a gente está aí. E esses argumentos aparecem com reforma trabalhista, escala 6 por 1, então, assim, a gente tem que dar uma olhada na história para ver o que faz sentido e o que não faz sentido. A Ação Católica, que era ligada à Igreja Católica, obviamente, ela distribuía panfletos com duas mãos quebrando um crucifixo, né? Dizendo, isto é o comunista, isso é o comunismo. Então, era a partir desses apelos, né, que se faziam as lutas políticas, as lutas ideológicas do país. E como é que a academia encara essa questão da fake news e da revisão dessas histórias todas? Porque é a partir dos estudos que vocês fazem que acabam descobrindo, ou pelo menos levantando, o quanto houve de farsa também durante a construção da história, né? Há um ditado africano que eu gosto muito, né? Que ele diz o seguinte: enquanto o leão não aprender a ler, a história vai prevalecer a história do caçador. Então, a história será escrita pelo caçador. Então, como é que a academia, de certa forma, trabalha com essas questões todas? Essa é uma questão muito interessante, porque, paradoxalmente, meus amigos, aquilo que torna a história importante para as pessoas normais, para as pessoas comuns, é a política. É o fato de que você disputa o passado. Você está disputando e interpretando o passado. Então, por exemplo, o Ricardo, né, a gente estava falando agora que existe uma narrativa, por exemplo, conservadora, né, que justifica interrupções ou golpes de Estado, enfim, políticas mais conservadoras, sempre descrevendo o Brasil à beira de uma revolução comunista. Quer dizer, é uma história contada do ponto de vista de uma insegurança permanente do país que justifica intervenções ou coisas do gênero, né? Assim também existem as narrativas mais progressistas, mais de esquerda, que dizem que o povo está sempre oprimido, que é uma opressão permanente, para justificar o contrário, uma ruptura, né? Uma revolução ou alguma coisa assim. Quer dizer, é isso que torna a história importante do ponto de vista cívico, do ponto de vista da... Né? Aí qual é o papel da academia? O papel da academia é tentar exatamente sair da disputa partidária, tentar se colocar acima dessas narrativas, entendeu? Que são normais, são narrativas partidárias, que têm tradições, enfim, para tentar ver o que foi que realmente aconteceu e por que aconteceu, né? Porque não é só saber o que aconteceu, é tentar dar um sentido nessa história, né? Por que esses fatos históricos aconteceram? Por que o Brasil foi para cá ou não foi para lá? Né? Então, a função da academia é um pouco essa, é dizer um pouco o que foi que realmente aconteceu. E embora, digamos assim, movimentos sociais, partidos e tal, os atores políticos estejam menos preocupados com o que aconteceu do que com aquilo que deveria ter acontecido de acordo com a sua própria narrativa, né? Agora, isso é normal, tá? Fake news é outra coisa, né? Fake news é uma mentira deliberada.
né? Aí é uma coisa que está para além da ideologia, é uma coisa que é realmente plantada. Os casos que vocês contaram aí do Ricardo, né? O plano Cohen em 37, né? A ideia de que o gabinete Ouro Preto ia dissolver o exército, né? Ia prender o Deodoro. Isso são mentiras realmente que foram plantadas para semear pânico moral, tá? Então, assim, é como se fossem 3 níveis diferentes. Tem a mentira, que é a mentira mesmo, a falsidade histórica. Tem versões ideológicas da história, que é uma coisa que é normal dentro da política, né? Por exemplo, sei lá, Getúlio Vargas é herói ou Getúlio Vargas é um ditador? Né? João Goulart, né? Tem essas figuras todas que são figuras controvertidas, tá? Mas que ainda tem uma margem ainda para se qualificar. Tá? E tem o que aconteceu de fato, o que eram as pessoas. Eu acho que a contribuição da academia é essa. A contribuição da academia é tentar ser mais objetivo na hora de descrever o que foi que aconteceu e procurar, repito, dar sentido a isso, né? De que maneira a história andou ou deixou de andar por conta do que efetivamente aconteceu. A questão da imparcialidade, né? Como escrever a história de uma maneira imparcial? Como buscar o real retrato dos acontecimentos que já aconteceram há tanto tempo e que há tantas versões? Como trabalhar todas essas nuances, das narrativas que estão aí à disposição, né? E de que forma buscar uma imparcialidade diante disso tudo? A imparcialidade é o desafio do jornalista e, enfim, essa é uma das grandes questões. Esse tipo de problema de escrever um texto enviesado, ou comprando uma narrativa ou comprando outra narrativa, isso a gente consegue superar indo para a academia, procurando os especialistas que foram a fundo nos documentos. Isso implica eu também indo nos documentos do Arquivo do Senado para ver as diferentes versões que foram apresentadas, porque as versões, principalmente no Senado, que é uma casa política, as visões discrepantes estão sempre presentes. Então, isso ajuda enfim, quem lê os dois lados, ou entende os dois lados da história, consegue tirar a sua própria conclusão. E isso é uma coisa muito importante porque um outro aspecto também da história que eu acho que é muito importante, que eu acho que isso até resvala na questão da cidadania, a história ela consegue mostrar para a gente como é que os nossos problemas de hoje surgiram. E os problemas que a gente tem hoje no país, todos os problemas, eles não são naturais, eles não caíram do céu, não foi Deus que criou, não foi a natureza. São problemas que foram criados sempre, em algum momento, e quase sempre de forma deliberada. Por exemplo, a gente tem um problema muito sério no país de concentração fundiária. Pouca gente que tem muita terra e a maioria da população sem terra, população rural. Uma das origens disso é a Lei de Terras de 1850. É um tema que já apareceu no Arquivo S. A questão do racismo também, da posição atual que o negro ocupa na sociedade. Isso também não é óbvio, não é natural, não foi sempre assim, não é inevitável. Também é uma coisa que foi criada. Claro, tem a questão da escravidão, mas várias outras ações foram sendo feitas para que a população negra se mantivesse nessa posição subalternizada. E isso remonta, claro, desde a época da escravidão. Uma coisa curiosa, em 1881 teve a lei eleitoral, Lei Saraiva, que mudou os critérios para decidir quem era eleitor ou não. Até então, para ser eleitor, a pessoa, para poder votar, a pessoa precisava ter uma determinada renda. Com essa lei, acabou o critério de renda, mas implantou-se o critério da alfabetização. A pessoa precisava saber ler e escrever para poder ser eleitora. À primeira vista, parece um grande avanço. Mas a gente tem que ver o que está por trás dessa lei. Em 1881, já se sabia que a escravidão acabaria mais cedo ou mais tarde. Então, a forma que se pensou para que essa população negra que seria liberta não participasse do processo político foi incluir a exigência da alfabetização, porque a maioria dos negros, a maioria das pessoas escravizadas, obviamente, era analfabeta. Então, sob um critério
aparentemente ou formalmente técnico tem um critério político, um critério ideológico por trás e que a gente muitas vezes não vê. Mesma coisa quando vem a primeira Constituição da República, que mantém a proibição dos analfabetos votarem, inclui também a proibição dos soldados rasos, os marinheiros votarem, e quem era a maioria? Também eram pessoas negras, pessoas que eram escravizadas. Os mendigos não podiam votar. Também essa população. E isso se mantém até 1984, 1986, quase 100 anos depois, quando se aprova uma emenda à Constituição que libera o voto do analfabeto. E até, por exemplo, quando a gente considera o Código Eleitoral de 1932, do Getúlio Vargas, que liberou o voto feminino, tem dois aspectos importantes. Normalmente se apresenta... A gente aprende na escola que foi uma benevolência, uma bondade do Getúlio Vargas, que chegou ali com ideais liberais na presidência, e não é nada disso. Houve uma pressão muito forte das mulheres, uma pressão de bastidores muito forte na política, Leolinda Daltro, Berta Lutz, o Partido Feminista Brasileiro, Rio Grande do Norte teve uma prefeita mulher na década de 1920. Então, não foi um presente. As mulheres tiveram que agir e se mobilizar. Se elas não tivessem feito isso, o direito ao voto teria demorado muito mais tempo. E uma outra questão é que se apresenta como também uma grande libertação das mulheres, um grande benefício, o voto em 1932. Mas se a gente parar para olhar ali detidamente, é isso que a academia faz, a gente vê que não foi uma coisa generalizada, porque se manteve a proibição de voto das pessoas analfabetas. E quem eram os analfabetas? As mulheres negras. Então, quem ganhou em 1932 o direito de voto foram as mulheres brancas. As mulheres negras só foram ganhar efetivamente o direito de voto em 1986. Então, esse tipo de análise, esse tipo de lente que se coloca sobre esses episódios históricos, isso sem academia dificilmente seria feito, porque o discurso hegemônico, como se diz, a narrativa hegemônica tende a mostrar aí o lado doce da história, sendo que muitas vezes a história não é doce. Agora, Christian, a construção de nossa democracia sempre foi um processo muito complicado, né? Você estudou muito profundamente isso, né? E a gente teve sempre sujeito ao surgimento de alguns caudilhos, alguns salvadores da pátria, enfim. A gente não chegou a se esfacelar como a América Espanhola, mas tivemos muito próximos de processos muito ameaçadores da democracia, sobretudo a partir da República, né? Como é que isso se dá na nossa história? Qual é a avaliação que você faz desse processo? Olha, construção de democracia, construção institucional é sempre um negócio muito complicado em qualquer lugar. Não sei se no caso do Brasil foi diferente de outros lugares, não. Quando a gente olha processo de construção de Estado, sei lá, França, é só fazer a comparação. França, Inglaterra, é claro que em alguns lugares que tem mais dinheiro, né, que são mais ricos, né, às vezes é mais fácil. Mas você vê, a história da França é um caos também, a história da Espanha é um caos. Né? Argentina, México, todo lugar é muito difícil. Porque a democracia, na verdade, é um processo através do qual tem uma pressão de gente que não, mais numerosa, que quer ter poder e participação política e enfrenta a resistência da meia dúzia que não quer conceder esse poder. Então, é um processo difícil, né? Um processo complicado. A própria ideia de democracia é uma coisa que varia muito com o tempo, né? Por exemplo, a gente tem até 1870, mais ou menos, uma ideia de que o que a gente tem é um governo representativo, é um governo constitucional representativo, mas não é democracia. A democracia é uma coisa mais ou menos recente. A gente só começa a achar no mundo inteiro que democracia é alguma coisa boa, ou que o mundo caminha para a democracia no final do século XIX. Eu posso dizer que democracia mesmo, como a gente entende hoje, é um fenômeno relativamente recente, cara. É um negócio depois da Segunda Guerra Mundial para cá, né? Então toda a história de construção democrática é uma construção difícil, né? Por isso que quando a gente olha essa questão dos caudilhos, né? A saber, por exemplo, sei lá, Floriano Peixoto, né? Que foi um dos principais.
quando a gente olha, para não falar dos caudilhos regionais, né? Mas um presidente como que foi o primeiro ditador mesmo do Brasil, que foi Floriano Peixoto, né? Quando a gente imagina Hermes da Fonseca, quando a gente imagina o próprio Vargas, né? Todos eles têm relações ambíguas com a própria ideia de democracia também, né? Até mais recentemente também a gente tem um caso parecido com esse. Porque que acontece? Muitas vezes você acha que para você dar voz à maioria, você tem que implantar um regime autoritário e chamar isso de democracia, entenderam? Como se o sistema de freios e contrapesos, separação de poderes, como se tudo isso fosse uma espécie de um componente oligárquico que impedisse a maior parte da população de participar, entendeu? Então a gente vê isso seguidamente na história brasileira. Às vezes acontece ambiguidade mesmo. Por isso que a gente pega um caso como Getúlio Vargas, que é um sujeito assim, como é que você vai dizer assim, Vargas não foi alguém que trouxe as massas para dentro? Vargas não foi o sujeito que criou a legislação social? Vargas não foi o sujeito que criou o socialismo nacionalista no Brasil, a tradição trabalhista, né, de esquerda, mas ao mesmo tempo esse mesmo Vargas era o Vargas que foi ditador, foi o Vargas que enfim, reprimiu, criou a ditadura, mandou a Olga para a Alemanha nazista, entende? Então, realmente, a gente tem que tentar compreender a construção da democracia não como uma linha reta, mas como um processo que tem avanços, que tem retrocessos, que tem muita ambiguidade também, tá? Porque às vezes você tem um regime que é liberal, só que ele é oligárquico, às vezes você abre um regime que tem mais participação aparente das pessoas, mas ele é mais autoritário, né? É por isso que a gente fica discutindo muito o fenômeno do populismo também, né? A gente fica falando assim, mas será que tem populismo do bem? Será que o populismo é sempre do mal? Então, a gente tem essa trajetória da construção democrática, mas eu sou otimista em relação a ela. Tem gente que é pessimista. Eu sou otimista. Eu acho que ela foi até menos complicada no Brasil do que em outros lugares, ao contrário do que quando a gente compara, e só comparando é que a gente vê isso, tá? E eu acho que ela passou por uma prova recente muito grande, né? E ela se saiu bem, né? As instituições se mostraram resilientes, né? Às vezes por razões ambíguas também, né? Mas eu sou um sujeito otimista a esse respeito. Eu acho que a gente tem um bom histórico, entendeu? A gente tem do que se orgulhar, e mais do que a gente costuma se orgulhar, sabe? A gente fica olhando, às vezes, para outros países como se os outros países fossem muito melhores que a gente, e, na verdade, o que a gente tem é desconhecimento da história deles. E, às vezes, um certo viralatismo a respeito da própria história. Pois é, estamos aqui discutindo a história do Brasil nas suas nuances tão profundas. E a gente tem mais um VT para assistir sobre como se faz o Senado na história. Estamos agora aqui na gráfica do Senado. É aqui que é feita a última etapa, que é a confecção desse livro. E quem quiser ter acesso a este conteúdo, poderá ter por meio da editora do Senado e pelo portal Senado Notícias. Então, eu vou ficando por aqui e até a próxima edição. Nós também vamos ter que ficar por aqui, nosso tempo, infelizmente, já acabou. É um assunto inquietante que a gente passaria aqui toda a tarde. Mas eu gostaria de agradecer ao professor Christian Lint pela sua participação, pela brilhante aula de democracia que nos deu, e ao Ricardo Westin pelo trabalho que vem sendo feito, que ele vem fazendo há 10 anos aqui no Senado, buscando as verdades por trás do debate político no Senado.